Livro Servas Diligentes, Parte 1. Congresso das Mulheres, Pedro Dong. Capítulo 3. Tema desta semana: a serva diligente é amiga de Deus, porque se preocupa em fazer sua vontade. Meta de hoje: leitura das páginas 50 a 53. Filhos da promessa. A descendência que vem da promessa, por meio de Isaac, se refere a Jerusalém celestial, a Igreja. Não se trata do povo judeu na terra. Antes, Deus havia prometido que a descendência de Abraão seria tão numerosa como a areia na terra, o que representa a descendência terrena. Porém, a descendência celestial, representada pelas estrelas no céu, se refere à Igreja, refere-se a nós. Aleluia! Deus mudou o nome de Sarai para Sara e prometeu-lhe um filho. Não obstante a idade avançada de Sara, estando Abraão ainda incrédulo, o Senhor reafirmou que ela lhe daria um filho chamado Isaque. Em Gênesis, no capítulo 17, versículos 16 e 19, lemos: Abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Deus lhe respondeu: De fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Portanto, Agar corresponde a Jerusalém atual, terrena, que está em escravidão sob a lei. O filho da escrava nasceu segundo a força da carne. Em contrapartida, o filho da livre, Sara, nasceu mediante a promessa, e não pela força da carne. Sara corresponde a Jerusalém lá de cima, livre e celestial. Serva diligente, eu e você somos nascidos lá do alto, somos a descendência celestial de Abraão. Lemos em Isaías 54:1, porque está escrito: Alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os filhos da que tem marido. Esse versículo faz referência a Sara, que foi desprezada por Agar. Os filhos da Jerusalém terrena equivalem aos filhos da escrava Agar. Parecia ser mais vantajoso ser filho dela, pois Agar era fértil, podia gerar filhos, enquanto Sara não. Porém, a graça chegou pela promessa, segundo a qual a estéril terá mais filhos do que a outra. E nós somos filhos da promessa, como Isaque. Melhor do que muitos elementos palpáveis que a religião pode ter, é ser fruto da promessa de Abraão e fazer parte da Jerusalém celestial. Em Isaque foi estabelecida a aliança perpétua para sua descendência. Assim como Isaque, nós somos filhos da promessa, nascidos da Jerusalém celestial mediante a graça, sob a aliança da promessa. Assim tornamo-nos herdeiros segundo a promessa. Irmãs, nós somos herdeiros dessa promessa, graças a Deus. A verdade do Evangelho anunciado por Paulo aos Gálatas os gerou pela graça. Eles eram filhos da Jerusalém celestial, nascidos lá do alto, filhos da mulher livre, preparados para tomar posse da promessa por meio do Espírito. O Evangelho de Deus trouxe a graça, e ela gerou todos nós. A graça é nossa mãe. Os judaizantes eram filhos da escrava e queriam levar os Gálatas, gerados pela verdade do Evangelho pregado pelo apóstolo, de volta à escravidão da lei, fazendo-os retroceder para Jerusalém terrena, a qual está em escravidão sob a lei. Mas nós não vamos retroceder. Não somos filhos da escrava, e sim da livre. Vivemos sob a liberdade da graça para desfrutar plenamente o Espírito prometido, até herdarmos a bênção como filhos herdeiros de Deus. Não vamos voltar à escravidão. Sigamos o Espírito e continuemos praticando o ouvir da fé, para que o Senhor tenha liberdade de operar milagres e levar sua obra adiante até sua volta, até que recebamos a herança de reinar com Cristo por 1000 anos. Jesus é o Senhor. Viver pela fé. Deus nunca elitizou a fé. O que precisamos é de espírito correto e humilde, como o de Abraão. Deus se revelou a ele, e ele partiu conforme a palavra de Deus. Para crer, precisamos da palavra. Deus precisa revelar-se e falar para gerar a fé. E quando cremos no falar de Deus pela palavra revelada, as coisas acontecem. É assim que Deus age. Devemos ter zelo por quem luta com coração puro para preservar a verdade do Evangelho entre nós.
Não busquemos fama, seguidores, dinheiro ou qualquer outro interesse próprio. Nosso coração deve ser puro e simples para encontrar a Deus, o satisfazer e servir. Deus precisa engajar-nos em seu propósito, porque quer retornar. Estamos aqui para cooperar com Ele e trazê-lo de volta. Há pessoas espalhadas por toda a terra que buscam a Deus, mas ainda não foram encontradas. Por isso saímos às ruas para pregar o Evangelho do Reino. Somos usados por Deus para achar seus buscadores. Todos os que buscam o Senhor de coração puro encontram uns aos outros ao longo do caminho. Quando nos encontramos, juntamo-nos, pois nosso destino é somente um, o Reino. Precisamos encontrar os 144 mil vencedores engajados para trazer o Senhor de volta. Amada serva diligente, você deve seguir o Senhor de perto. As que andam na presença do Deus Todo-Poderoso são aperfeiçoadas por Ele. Deus as capacita e as torna perfeitas. Busque intensamente o Senhor e sua presença hoje. Ame a palavra do Senhor, que é sua própria presença, e isso a tornará uma serva diligente e perfeita. Servas diligentes reconhecem que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquela que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador de todos que o buscam. Lembre-se, irmã, sem fé é impossível agradar a Deus.